presidente Trump e o presidente russo Vladimir Putin dão o primeiro passo para o acordo de cessar-fogo na Ucrânia. Na Flórida, suspeitos de assalto com reféns são procurados pela polícia. No Brasil, o Banco Central anuncia vazamento de dados de mais de 25 mil chaves Pix. E tem ainda as notícias internacionais. O Brasil News começa agora. Boa noite. A Casa Branca confirmou que o presidente Trump e o presidente russo Vladimir Putin deram o primeiro passo para o acordo de cessar-fogo na Ucrânia. Os líderes conversaram por telefone nesta terça-feira por quase 2 horas e concordaram em buscar um cessar-fogo parcial contra alvos de energia e infraestrutura. A Casa Branca disse ainda que as negociações começariam imediatamente. O Kremlin confirmou que Putin apoiou a ideia de Trump de uma renúncia mútua de 30 dias entre a Rússia e a Ucrânia. E a polícia da Flórida procura por suspeitos que invadiram e roubaram a casa de um proprietário de uma joalheria. A repórter Lorena Gomes tem as informações. Um proprietário de uma joalheria e a família dele ainda se recuperam do momento de tensão. Eles foram mantidos sob a mira de um revólver na própria casa no sul da Flórida. Mas, apesar de o caso ter ocorrido na semana passada, a polícia ainda trabalha para prender os 3 suspeitos. Os homens estavam mascarados e armados quando cometeram o crime. De acordo com as investigações, o dono da joalheria estava na área externa da casa quando os bandidos chegaram e o forçaram a entrar no imóvel. Lá dentro, eles mantiveram a família sob a mira de uma arma, enquanto saqueavam joias e roupas. O trio fugiu com um carro de luxo da família. O dono da joalheria é conhecido nas redes sociais. Ele recebe milhões de visualizações por semana em aplicativos onde promove e vende as joias da empresa. Depois do ocorrido, ele planeja diminuir a presença na internet. A polícia segue investigando o caso. E 2 homens do condado de Brevard são acusados de crueldade animal agravada. Segundo a polícia, Frederick e Christopher Tyndall são acusados de abandonarem a cadela de estimação em um apartamento, sem comida, água ou energia. Foi o gerente da propriedade quem encontrou o animal. A cadela estava bastante debilitada e com infecções visíveis. Apesar dos esforços de uma organização de resgate de animais, a cadela não sobreviveu. A polícia chamou o caso de um exemplo claro de negligência grave. Frederick e Christopher foram presos na Geórgia. Eles aguardam extradição para a Flórida, onde vão enfrentar as acusações. E o Spring Break está levando milhares de pessoas à costa da Flórida, mas atenção com os tubarões. Um branco enorme foi rastreado a apenas alguns quilômetros da praia de Sebastian e continua indo para o sul. Contender, como é chamado, já foi visto na Flórida outras vezes. A primeira vez foi em janeiro. Ele é rastreado pela OCEARCH, uma organização global sem fins lucrativos que realiza pesquisas sobre os gigantes do oceano. O grande tubarão pesa 749 quilos e mede mais de 4 metros de comprimento. Ele é o maior rastreado pela organização até agora. E a limpeza dos destroços após a passagem do tornado por Longwood deve durar semanas. A coleta de detritos deixados pelo tornado EF3 começou horas depois da tempestade atingir o condado de Seminole na semana passada. Uma área rica de Longwood passa por uma limpeza que deve ser concluída em abril, segundo a Direção de Gerenciamento de Emergências do condado. A avaliação não inclui o tempo que levará para recuperar casas que foram danificadas ou destruídas. Raízes e troncos de árvores foram removidos com a ajuda de equipamentos pesados. A equipe tem se concentrado em coletar restos de vegetação e de construção. Moradores também ajudam nas operações. A seguir, no Brasil, a Polícia Federal prende criminosos por golpe em clientes da Caixa. E tem ainda as notícias internacionais. Até já!
Mimoso traz para a sua mesa o autêntico sabor de Minas Gerais. Transforme seu churrasco em uma experiência inesquecível com o mineiro. Essa é a história da receita caseira do pão de queijo Forno de Minas. Uma história cheia de paixão, ingredientes naturais e muito queijo curado, feito aqui na Forno de Minas. Crocante por fora, macio por dentro. É impossível esquecer esse sabor, esse cheirinho e principalmente esse sentimento. Vó, tá pronto. Forno de Minas, receitas caseiras e muita paixão. Atenção, Newark, região de Nova York. Apresentamos a barbearia Barbie D, no coração do Ironbound, número 70 da Congress Street. Aqui você encontra cortes impecáveis, barbas bem alinhadas e um atendimento de primeira. É hora de renovar o visual. Na Barbie D, você sai estiloso e confiante. Barbearia Barbie D, onde o estilo encontra a excelência. Aberto todos os dias, venha nos visitar hoje mesmo. Barbie D, porque você merece o melhor. E agora quem está chegando é a correspondente Arlene Balieiro com as principais notícias do Brasil. E a Polícia Federal desarticulou uma organização criminosa que aplicava um golpe de troca de cartões bancários. 9 mandados de busca e apreensão e 3 mandados de prisão preventiva foram cumpridos nesta terça-feira nos estados de Goiás, Distrito Federal e Ceará. Segundo a PF, após o uso do caixa eletrônico, um dos criminosos exibia uma falsa comunicação na tela da caixa, que dizia que era necessário fazer a troca da senha. Após confundir as vítimas, os criminosos trocavam o cartão e obtinham a nova senha. Em seguida, eles realizavam saques e transferências usando o cartão da vítima com a nova senha, só que em outra agência bancária. De acordo com as investigações, de novembro de 2024 até janeiro deste ano, mais de 10 mil clientes da Caixa Econômica Federal em Goiás foram lesados. E policiais civis disfarçados de fiscais prenderam 13 pessoas em flagrante durante a realização de um concurso público no Pará. As provas foram aplicadas no domingo, nas cidades de Belém e Castanhal. Segundo a polícia, os candidatos foram flagrados com mini celulares e relógios digitais, escondidos nas roupas, calçados e até nas partes íntimas. Os aparelhos também foram apreendidos. Os agentes ainda disseram que o esquema criminoso envolvia professores especialistas que se inscreviam em concursos, realizavam as provas e depois passavam as respostas para os candidatos. Eles cobravam até R$10 mil pelo gabarito das provas. De acordo com a polícia, o grupo já havia tentado fraudar outros concursos públicos no estado. Os detidos devem responder por tentativa de fraude e associação criminosa. E o Banco Central informou na segunda-feira que houve vazamento de dados de mais de 25 mil chaves Pix. De acordo com o Banco Central, o vazamento ocorreu entre os dias 23 de fevereiro e 6 de março. Ficaram expostas informações como o nome de usuário, parte do CPF, número e tipo de conta. Ainda segundo a instituição, o vazamento de dados cadastrais não afetam a movimentação de dinheiro. Dados protegidos pelo sigilo bancário, como saldos, senhas, extratos, não foram expostos. Falhas pontuais em sistemas de instituição de pagamento foram apontadas como a causa do incidente. Esse foi o 18º incidente com dados do Pix desde o lançamento do Sistema Instantâneo de Pagamentos em novembro de 2020 e o primeiro de 2025. E o Ministério Público de São Paulo denunciou à Justiça na segunda-feira 6 pessoas por envolvimento na morte de Antônio Vinícius Gritzbach, delator de uma facção criminosa que foi morto no aeroporto de Guarulhos em novembro do ano passado. Com o fim do inquérito, o Ministério Público requereu
a conversão dos mandados de prisão temporários em preventiva de 3 policiais militares que já estão presos e outros 3 homens. Estes últimos são considerados mandantes do assassinato e continuam foragidos. Segundo o Ministério Público, o crime foi motivado por vingança e os acusados teriam aceitado recompensas pelo ato. Gritzbach foi operador financeiro da facção e, ao ser preso, realizou um acordo de delação premiada e expôs esquemas da organização criminosa. E agora um vídeo daqueles de tirar o fôlego. Um homem escapou de morrer após o carro dele capotar e cair nos trilhos de uma ferrovia. Veja só. O vídeo mostra o momento exato em que o trem arrasta o carro por alguns metros. O veículo foi parar nos trilhos após capotar. O motorista tinha dormido ao volante. Ele perdeu o controle da direção e caiu do viaduto. Ainda ferido com a queda, ele foi retirado do carro antes da chegada do trem. O acidente aconteceu na segunda-feira em Nova Era, Minas Gerais. De acordo com os socorristas, o homem, de 31 anos, seguia de Governador Valadares para Belo Horizonte. Já o trem transportava minério. Em nota, a empresa informou que o maquinista seguiu todos os procedimentos de segurança, mas não foi possível evitar a batida. Realmente escapou por um triz. E nesta terça-feira, o deputado federal Eduardo Bolsonaro, do PL, usou as redes sociais para comunicar que vai permanecer nos Estados Unidos. Vamos ouvir um trecho do que ele disse. O que o ministro da Suprema Corte, Alexandre de Moraes, e os seus cúmplices estão tentando fazer é usar justamente o meu mandato como cabresto, como ferramenta de chantagem e coação do regime de exceção, como instrumento para me prender e impedir que eu represente os melhores interesses para o meu país. Não irei me acovardar, não irei me submeter ao regime de exceção e os seus truques sujos. Assim sendo, da mesma forma que eu assumi o mandato parlamentar para representar a minha nação, eu abdico temporariamente dele. No entanto, o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro não poderá se ausentar por muito tempo. Caso contrário, poderá perder o mandato. Veja agora a cotação do dólar frente ao real. Israel fez o primeiro ataque a Gaza depois do início do cessar-fogo. A Casa Branca confirmou que foi consultada sobre a ofensiva. De acordo com autoridades de saúde palestinas, o ataque aéreo de Israel em Gaza desta terça-feira foi o mais mortal desde o início do conflito. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu teria ordenado a ofensiva após o Hamas recusar exigências para mudanças no acordo de cessar-fogo. Aviões militares atingiram todas as regiões, deixando pelo menos 400 mortos. A porta-voz da Casa Branca, Caroline Leavitt, confirmou em entrevista a uma emissora de TV americana que Israel consultou os Estados Unidos sobre o rompimento do acordo que começou há um mês. E um grupo de cientistas isolado na Antártida tem passado por momentos de tensão. Um e-mail com pedido de ajuda chegou ao conhecimento das autoridades da África do Sul. O jornal sul-africano Sunday Times apurou que o e-mail relata o comportamento agressivo de um dos 10 cientistas. Um deles fez a denúncia de que um colega teria sido agredido fisicamente e outro teria recebido ameaça de morte. E por não se sentir seguro no local, ele resolveu pedir uma ação imediata do governo sul-africano. Nesta terça-feira, o ministro do Meio Ambiente do país disse que a situação está sob controle e que o caso é investigado. Uma possível intervenção é planejada na região de condições climáticas severas. E esta edição do Brasil News termina aqui, mas você pode rever todas as notícias no nosso canal no YouTube. Boa noite. Boa.